Estudo 30. Este artigo será estudado na semana de 19 a 25 de setembro. Uma profecia muito importante para si. Texto temático. E porém inimizade entre ti e a mulher. Gênesis 3:15. Cântico 15. Louva o Filho de Jeová. O que vamos ver? É impossível entendermos bem a Bíblia se não entendermos a profecia de Gênesis 3:15. Estudar essa profecia vai fortalecer a nossa fé e vai dar-nos ainda mais certeza de que Jeová cumprirá tudo o que prometeu. Parágrafo 1. Pergunta. O que Jeová fez logo depois de Adão e Eva terem pecado? Jeová fez uma profecia que deu esperança para os descendentes de Adão e Eva, ou seja, para todos os humanos. E a profecia de Gênesis 3:15 diz: E porém inimizade entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente dela. Ele esmagará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. Essa foi a primeira profecia da Bíblia. No parágrafo 2, a pergunta é: por que a profecia de Gênesis é tão especial? Assim como nós sabemos que uma espiral une todas as folhas de um caderno, as palavras de Gênesis 3:15 unem todos os 66 livros da Bíblia em uma única mensagem. A mensagem de que Deus iria enviar alguém para salvar a humanidade do pecado e da morte e destruir o diabo e o seu descendente. Portanto, Gênesis 3:15 é o ponto central de toda a Bíblia. No parágrafo 3, o que vamos ver no estudo de hoje? Nós vamos responder às seguintes perguntas relacionadas a Gênesis 3:15. Quem são os personagens dessa profecia? Como essa profecia tem se cumprido? E o que essa profecia tem a ver com cada um de nós? Vamos começar então a analisar em detalhes o que essa profecia diz. No parágrafo 4, a pergunta é: quem é a serpente e como nós sabemos disso? Bom, nós sabemos que Jeová não poderia estar falando com uma serpente de verdade, porque, como um animal, ela não iria entender o que Jeová estava dizendo. Então, com certeza, Jeová estava falando com uma criatura inteligente. Apocalipse 12:9 relaciona-se com o texto de Gênesis 3:15 quando identifica essa criatura, a serpente original, de Satanás, o diabo. E nós podemos ver isso na imagem que aparece em nossa tela agora. Satanás, o diabo, fez o papel da serpente original ao desencaminhar Eva e posteriormente Adão dos caminhos de obedecer a Jeová. No parágrafo 5, a pergunta é: quem é o descendente da serpente? Bom, às vezes a Bíblia se refere a um descendente para falar de alguém que imita tão bem uma outra pessoa a ponto de ser considerado filho dela. Por exemplo, no nosso idioma tem filho de peixe, peixinho é. Então, o descendente da serpente se refere a anjos infiéis e humanos que imitam tão bem a Satanás em suas características e que são inimigos do povo de Deus e do próprio Jeová. Então, essa próxima gravura nos ajuda a entender também, né? Quem são os descendentes da serpente? São os próprios anjos e os humanos que seguem o proceder do diabo, que se rebelou contra Jeová, desobedecem os seus princípios e se opõem a Jeová e ao seu povo aqui na terra.
parágrafo de número 6. Por que a mulher da profecia não pode ser Eva? Bom, a profecia diz que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E como a serpente se refere a Satanás, que é uma criatura espiritual, se a mulher fosse Eva, seria impossível que qualquer descendente dela conseguisse esmagar Satanás, o diabo. Seguindo então nossa consideração, o parágrafo 7 pergunta: de acordo com o capítulo 12 de Apocalipse, quem é a mulher de Gênesis 3,15? O capítulo 12 de Apocalipse diz que essa mulher tem a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela dá à luz um filho um tanto diferente, que é o próprio reino de Deus. E, visto que esse reino fica no céu, essa mulher também deve ser de lá. Portanto, ela não se trata de uma mulher literal. Na verdade, ela representa a parte celestial da organização de Jeová, que é formada por anjos fiéis. O parágrafo 8 temos dois sentidos. O ponto A pergunta: quem é a parte principal do descendente da mulher? Bom, Jesus é a parte principal do descendente da mulher. Segundo a profecia de Gênesis 22, que foi dada por Jeová a Abraão, esse descendente seria familiar de Abraão. Então, quando Jesus tinha uns 30 anos de idade, ele foi batizado e ungido com o Espírito Santo. Naquela ocasião, ele se tornou a parte principal do descendente da mulher. A parte B é: em que ocasião ele se tornou a parte principal do descendente? Quando foi batizado no ano 33 era comum. Quando depois ele foi ressuscitado, Jeová o coroou de glória e honra. E como mostra Mateus 28:19, Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra para desfazer as obras do diabo. Na tela aparece uma imagem que nos ajuda a identificar quem são os descendentes da mulher. Refere-se à parte celestial da organização de Jeová, que tem como agente principal Jesus, os anjos e os 144.000. 9 e 10. A. Quem faz parte do descendente da mulher e quando eles se tornam parte do descendente? Gálatas 3:28, Paulo explicou que todos os cristãos ungidos fariam parte desse descendente. E quando um cristão é ungido com o Espírito, ele se torna parte do descendente da mulher. Assim, logo que terminam sua carreira terrestre, eles são ressuscitados e o descendente da mulher vai se tornar completo quando os últimos ungidos forem selados. E esse descendente é formado por Jesus e pelos 144.000 que vão reinar com ele. O que vamos ver a partir de agora? Pergunta a parte B desses dois parágrafos. Vamos recapitular brevemente o que Jeová tem feito para cumprir as suas palavras. Parágrafo 11. Pergunta: em que sentido descendente da mulher? Foi machucado no calcanhar? Resposta: a serpente iria machucar o calcanhar do descendente da mulher. Essa parte da profecia se cumpriu quando Satanás influenciou os judeus e os romanos a matar o Filho de Deus. O 12. Pergunta: como e quando a cabeça da serpente vai ser esmagada? Resposta: muito em breve, quando chegar o tempo designado por Deus, aqueles que governam com Cristo o ajudarão a limpar a terra. Jesus Cristo e os 144.000 vão eliminar o descendente da serpente, isto é, todos os inimigos de Deus. Vamos ao parágrafo 13. Como somos beneficiados pelo cumprimento dessa profecia? Por isso, quando aprendemos sobre Jesus, conseguimos conhecer e amar a Jeová.
Além disso, os ensinamentos de Jesus e o modo como ele orienta as congregações aqui na Terra nos ajudam diretamente. Jesus nos ensina a viver de uma maneira que agrada a Jeová. No parágrafo 14. Como sabemos que a profecia feita no Jardim do Éden não iria se cumprir naquele momento? Resposta: a profecia diz que a mulher iria ter um descendente, e que o diabo iria reunir seus seguidores. Ela também diz que esses dois grupos teriam uma grande inimizade. Para tudo isso acontecer, levaria algum tempo. No parágrafo 15, a parte A, pergunta: por que o mundo nos odeia cada vez mais? Satanás está desesperado e furioso, descontando toda a sua raiva no povo de Jeová. É por isso que o ódio que o mundo tem pelo povo de Deus é cada vez maior. No parágrafo 15, parte B, a pergunta é: por que não devemos ter medo de Satanás? Na verdade, temos a mesma certeza que o apóstolo Paulo tinha quando escreveu: se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Romanos capítulo 8, verso 31. Vamos ao parágrafo 16 ao 18. Como a profecia de Gênesis capítulo 3 verso 15 tem ajudado Edward, Úrsula e Jéssica? Resposta: para cada um desses irmãos, essa profecia significa algo diferente. No caso de Edward, meditar na profecia de Gênesis capítulo 3 verso 15, me ajuda a continuar confiando no meu Deus. Para Úrsula, ajudou a descobrir que Jeová rapidamente agiu para que as pessoas não ficassem sem esperança. E para Jéssica, essa profecia também me faz ter certeza de que servir a Jeová vai me dar a melhor vida possível agora e, no futuro, uma vida ainda melhor. Chegamos ao último parágrafo desse estudo, que é o 19. Por que podemos confiar que a parte final da profecia de Gênesis capítulo 3 verso 15 vai se cumprir? Resposta: Jeová já escolheu quase todos que vão reinar com Jesus no céu. Visto que a primeira parte da profecia já se cumpriu, temos todos os motivos para acreditar que a parte final também vai se cumprir. Com certeza, a cabeça da serpente será esmagada. Vai ser um alívio para todos os servos de Jeová quando Satanás for destruído. Agora, vamos recapitular este estudo maravilhoso que tivemos ao responder o quadro: como você explicaria? A primeira pergunta é: quem é a serpente e o seu descendente? E quem é a mulher e o seu descendente? Resposta: a serpente original é Satanás, o diabo. A profecia diz que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Como já vimos, a serpente é um ser espiritual, Satanás. Portanto, é impossível para um ser humano imperfeito ser descendente de Eva. A segunda pergunta de revisão é: que partes da profecia já se cumpriram? Resposta: Gênesis 3 verso 15 diz que a serpente machucaria o calcanhar da descendência da mulher. Isso se cumpriu quando Satanás incitou os judeus e os romanos a matar o Filho de Deus. Uma lesão no calcanhar pode deixar alguém incapaz de andar por algum tempo. Da mesma forma, a morte de Jesus o tirou temporariamente do negócio, e ele passou quase 3 dias morto no túmulo. E a última pergunta deste estudo é: por que você acha que o cumprimento dessa profecia é importante para você? Resposta: ele nos ajudou a conhecer e amar a Jeová. Jesus também nos ajudou com seus ensinos e sua maneira de liderar a congregação cristã hoje.